Olá para você que está no canal de ES Hoje. Em 24 de janeiro deste ano foi comemorado os 100 anos da Previdência Social no Brasil. A Previdência que interfere diretamente na vida econômica do país e na vida do Brasil. E hoje, em entrevistas, trata deste tema. Quem está conosco é o diretor da Associação dos Aposentados e Pensionistas do município de Vitória, Júlio Peixoto. Júlio, muito bem-vindo. Obrigado, Daniela. Júlio está aqui porque no dia 25 de janeiro também foi comemorado o primeiro centenário da Previdência do município de Vitória, pois foi neste dia que o prefeito Washington Pessoa instituiu a Caixa Beneficente Marcondes de Souza. E Júlio já foi presidente da Caixa, da instituição, no biênio de 90 a 91. E como foi a criação? Que, na verdade, não foi em 1923, mas 1913, não é isso? Correto. Daniele, bom, a Previdência no Brasil ela tem um divisor de água. Divisor de águas que é a que foi comemorada em dia 24 de janeiro, que é a Previdência que hoje é operada pelo INSS, que difere da Previdência Pública. É aquela Previdência que originou-se lá atrás nos IAPCs. Qualquer pessoa hoje de 60 anos sabe que os pais, os avós, tinham os IAPTECs, Instituto de Aposentadoria e Pensão do Comércio, o IAPI, o IAPC, o IAPI da Indústria. É isso que foi sancionado pelo presidente Arthur Bernardes em 1923 e que se comemora no dia 24. Comemorou-se no dia 24, que é a Previdência Brasileira. Pelo outro lado, nós temos a Previdência Pública. Essa não. Essa é mais velha. Porque aqui no Espírito Santo, por exemplo, o então presidente do Estado, Jerônimo Monteiro, criou em 1910 o Instituto Jerônimo Monteiro, que está até hoje operando a Previdência dos servidores do Estado do Espírito Santo. Em 1913, o então prefeito Washington Tobias de Vasconcelos Pessoa, criou a Caixa Beneficente Marcondes de Souza. Então, teve esse aos começo. Servidores do município. Do município de Vitória. E quando o doutor Jerônimo Monteiro trouxe a ideia de se criar Instituto de Previdências aqui no Espírito Santo, ele baseou-se na criação da Caixa de Previdência do município de São Paulo. Porque ele teve a formação acadêmica em São Paulo e, em razão disso, ele trouxe as ideias republicanas da época e criou-se aqui o Jerônimo Monteiro, posteriormente, o Marcondes de Souza, a Caixa Marcondes de Souza. Então, nós temos duas previdências, a pública e a privada. Como se deu no Espírito Santo a criação da pública? A pública veio, como eu disse, no Jerônimo Monteiro, e que fez o centenário deles em 2010. E nós estamos fazendo o centenário em 2000, criado em 13, mas que é em 23, por quê? Ela foi criada em 25 de janeiro de 1913, mas em 2015 ela foi extinta. Por problemas de ordem política na época, em função do início da Primeira Guerra Mundial, desentendimentos entre o próprio Marcondes de Souza, que era o homenageado e era o governador do estado na época, com a família Monteiro, a família de Jerônimo Monteiro. Então, o próprio prefeito, o Washington Pessoa, extinguiu a Caixa. E ela ficou inerte, parada, de 1915 a 1925. 10 anos parada. Por isso que, em vez de comemorar em 2013, nós estamos comemorando 10 anos depois. E é uma comemoração? É uma comemoração. Não, sim, mas o que eu quero dizer, os aposentados e pensionistas do município de Vitória estão em clima festivo ou não é? Não, festivo nós não estamos. Por quê? Eu gostaria de explicar porque, na verdade, Daniele,
a comemoração é uma coisa, a festividade é outra. Nós não estamos em condição de fazer festa. Essa reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, caiu como um fardo pesado na vida dos assalariados da prefeitura. Para te dar uma ideia, no Espírito Santo hoje existe um instituto estadual, que é dos funcionários do Estado, e 34 municipais. Desses 34 municipais, todos os demais obedecem uma regra que é a do INSS, da Previdência Geral, que só paga a Previdência quem ganha mais do que o teto da Previdência, que hoje deve estar na ordem de 7.800. Menos na Prefeitura de Vitória. Porque ao aplicar a emenda constitucional, quem ganha um salário mínimo mais R$1 paga a Previdência, de 14%. Consequentemente, por que não tem festa? Porque os assalariados da Prefeitura, que são mais ou menos 60%, estão tendo um confisco de 14% nos seus proventos. O que é o resultante disso? Diminuiu o poder de compra, há um confisco de 14%, quer dizer, reduziu a aposentadoria. Nós não estamos festejando, nós estamos comemorando o centenário, por quê? Porque representa uma luta lá atrás de centenas de servidores que durante 100 anos estão lutando para que a instituição cresça cada vez mais. O que o Júlio está falando é que em 2021, no atual governo Lourenço Pasolini, foi aprovado pela Câmara de Vereadores a reforma da Previdência no município de Vitória. E, com isso, algumas mudanças. A partir de maio de 2021, os descontos previdenciários passaram de 11% para 14%, não é isso? Correto. E aí é uma reclamação, porque desde que essa reforma passou no Legislativo Municipal, existe uma manifestação, uma insatisfação por parte dos aposentados e pensionistas. Correto. Daniele, só se você me permite, o absurdo é tão grande, tão violento na vida dos assalariados, de que 4 estados que criaram uma reforma igual à Previdência aqui em Vitória, recuaram. Os governadores viram que é Alagoas, Sergipe, Santa Catarina e, por último, agora, São Paulo, que tem o melhor índice salarial do Brasil. Entendeu que não podia continuar punindo os assalariados. Uma pessoa que ganha no Brasil salário mínimo não tem condição de tirar 1 centavo, porque o poder de compra dele diminui. É isso que está acontecendo aqui. Mas quando a reforma passou na Câmara de Vereadores, a justificativa era: houve uma reforma nacional em 2019 pelo Congresso Nacional e que isso deveria ser repetido pelos estados e municípios. O que o senhor, quando o senhor fala de recuo e dos prejuízos que a categoria, né, que os aposentados passaram a sofrer, existiu por parte da ASSIM e de outras entidades, né, que representam essa classe trabalhadora, essa classe que tanto trabalhou e já deu de contribuição, algum tipo de... Foi ouvido para colaborar com essa reforma ou, em momento nenhum, vocês tiveram participação nisso? Bom, primeiro há que se dizer que a associação foi criada em 1997. Nós estamos em 2023. Entre 1997 e 2023, a Câmara de Vitória nunca chamou a associação para contestar, orientar, esclarecer nenhuma lei. Porque eles aprovam tudo nos subterfúgios das coisas e que não dá tempo. Até porque eles não gostam de ouvir as entidades que se preocupam em interpretar a lei à luz de um contexto nacional. A reforma veio do Congresso Nacional, promulgada pelo Congresso Nacional, pelo governo anterior de Brasília. E dos 34 municípios, inclusive o Instituto Jerônimo Monteiro, ninguém aderiu a esse sistema. Dos 34 municípios no Espírito Santo. Municípios, e mais do Jerônimo Monteiro, do Estado,
Nenhum deles aderiu cobrar dos assalariados. Vitória foi uma exceção. O que significa isso? Você me pergunta de forma objetiva e direta. Júlio, qual é a diferença do aposentado da Prefeitura de Vitória para o aposentado de Cariacica, Vila Velha, Serra, Fundão, E Guarapari? Os de lá não descontam 14%. Só o nosso. Então, a justificativa da Prefeitura, quando aprovou essa reforma, dizendo que isso gerou uma grande economia, é, na verdade, responsabilizar um setor da sociedade capixaba, os aposentados, para isso? É fácil explicar. A Lei 4.399, de 97, que criou o IPANV, ela diz no artigo 66 que a instituição, o Instituto Osho Pessoa, passa a se denominar IPANV. E no artigo 66 diz que ao município, na verdade o município deverá capitalizar o fundo de previdência para manter um equilíbrio. Ali ele fala como que pode ser capitalizado. Vendendo os passivos, os imóveis, que o Instituto tem imóvel, muito imóvel, vendendo o imóvel, fazendo uma captação de recurso em banco, seja qual lá o banco, para poder amortizar a dívida que o Instituto, a Prefeitura, tem com o Instituto. É coisa de 400 milhões. O que a Prefeitura fez? Não. Quem vai pagar isso é o aposentado e o pensionista. Quer dizer, está tirando de quem ganha salário mínimo, ganha de quem ganha, tem também, mas tira de quem ganha salário mínimo. O erro não está de tirar de quem ganha muito. O erro está de tirar do assalariado. Então, os aposentados, aquele cidadão que é aposentado da Prefeitura, que lá em Cariacica está passando dificuldade financeira para poder se alimentar, ou aquele outro que está com dificuldade de pagar o asilo, ou outro que está querendo dar um melhor viver à família, não pode, porque está descontando 14% que a Prefeitura está usando para cobrir a dívida dela junto com o IPANV, do Fundo de Previdência, que eles deveriam capitalizar. E os outros municípios do interior não têm esse problema. Só Vitória. Júlio Peixoto, como a Associação dos Aposentados e Pensionistas, assim, perpetuará a comemoração do centenário? A comemoração do centenário nós vamos perpetuar porque 100 anos de uma instituição engloba muitas pessoas envolvidas naquele crescimento. Primeiro, só o simples fato de conseguir completar 100 anos, em termos de Brasil, que são poucas as empresas, as instituições, que sobrevivem mais de 20 anos. Eu soube que vocês estão preparando livro, documentários, né? Então, boletins. Nós estamos em fase de pesquisa, estamos pesquisando, e vamos colocar, porque nós temos pessoas, Daniela, funcionários efetivos, lá atrás, que deram parte de suas vidas no engrandecimento e no sequenciar da instituição. Nós temos que me permite, os servidores, declinar alguns nomes, que são pessoas que não são caras. Algumas já se foram, outras estão aí conosco, graças a Deus, convivendo. Nós temos pessoas que foram Asdrubal, Bote, de Jairo, Lúcio Aragon, o Hilton Barcelo, e temos outros que ainda estão aí. Rita Pauliela está aí. E quem são essas pessoas? São pessoas que, lá no passado, fizeram tudo para o engrandecimento do Instituto Osho Pessoa, hoje IPANV. E não pode ser esquecido. A história, ela não permite que você vá. Aliás, a vida não permite que você vá num supermercado e fale, me vende uma borracha aí para me apagar a história. Não existe. Não existe. Você pode alterar o curso, o caminhar, mas apagar o passado, ninguém consegue. Ninguém. Você tem que preservar. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos comemorando para preservar e os ex-presidentes. Como você falou, eu fui presidente. Eu sou a figura menos importante, que de todos os presidentes eu fui o mais limitado, o mais simples. Mas você tem que referendar uma homenagem aos ex-presidentes Aloysio Brandão, Edmário Vasconcelos, De Arlete Bise, Hélio Santiago,
Agora a Tatiana que está lá. Você não pode desconhecer que essas pessoas, como eu disse antes, estão dando parte de suas vidas nessa instituição. Então, e além, então, de falar dessas pessoas, relembrar dessas pessoas tão importantes na história da instituição, também de como ela foi modificando à medida que a política também foi avançando, que os agentes políticos foram entrando e saindo, né? Correto, correto. Então, os ex-prefeitos. Você pode esquecer que um Setembrino Pelissari não fez muito pela instituição? O saudoso, também saudoso Setembrino, a pessoa que nós, os funcionários, nutre uma admiração muito grande em sua memória, Dr. Jair Andrade, os que estão vivos, Hermes Laranja está aí, o saudoso Dr. Crisóvão Teixeira da Cruz, todos esses foram prefeitos, Luiz Paulo Veloso Lux, que está aí, o próprio Paulo Artung, alguns fizeram uns atos que prejudicaram os servidores, mas a história está escrita, você não pode apagar. Você tem algum exemplo inédito do que aconteceu na Caixa Washington Pessoa nesses anos todos? Eu tenho aqui que em 21 de abril de 1931, pelo Decreto Estadual 1102, quando todo o município de Vila Velha foi incorporado e transformado em um mero distrito da capital, o Estado surgiu o primeiro problema para a então Caixa Washington Pessoa. Qual foi esse problema? Na verdade, o Vila Velha pertenceu 2 vezes à Vitória. Foram 2 vezes. Foi em 31 e depois na outra década. Qual era o problema? Vila Velha tinha a prefeitura dela e Vitória tinha de cá. E o Estado tinha o General Monteiro. Então, quando foi anexado a Vitória, o município de Vitória fazia divisa com Guarapari. Coisa boa, né? Enorme. Aí, e a previdência desse pessoal? Como é que ficou? Aí eles tiveram que optar. Mais ou menos uns 400 funcionários, na época, em 1931. A metade veio para o Instituto Washington Pessoa, da prefeitura, e a outra metade se filiou ao Jerônimo Monteiro, do Estado. Quando, anos depois, voltou ao status quo, voltou Vila Velha a ser município, quem quisesse optar por voltar, voltaram. Uns ficaram no Jerônimo Monteiro, outros em Vitória. E outros ficaram lá pagando certamente o que a gente chama hoje de INSS. Na segunda virada, mesma coisa. Mais um tempo que o Punarubley, o governador Punarubley, desmembrou Vila Velha de novo, ficou mais outro tempo, mesma coisa. Voltou, quem queria voltar, voltou, foi para o Jerônimo Monteiro, voltou, pá, e continuou. Então, ficou engraçado, porque depois que acabou a segunda passagem de Vitória, Vila Velha e ser Vitória, aí nós tínhamos aposentados de Vila Velha, que não tinha nada com Vitória, mas trabalharam lá. E até há pouco tempo atrás, uns 8, 10 anos atrás, faleceu o último pensionista. Nossa! Nossa, aqui do Instituto do IPANV, que era o Washington Pessoa, faleceu e acabou a sequenciada a pensão ali. Mas ficou a história. Nós tivemos mais ou menos uns 300 servidores aposentados e pensionistas da Prefeitura de Vila Velha. É um hiato, um ponto que é interessante. Júlio Peixoto, a gente vê que nessa nossa conversa, em alguns momentos, você fica mais feliz de lembrar essa história, porque é uma história cheia de contornos, cheia de pessoas importantes, mas a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista e eu queria te pedir para que falasse, né, com os aposentados, pensionistas e com o capixaba, que não está nessa situação e às vezes nem consegue compreender as lutas de vocês, qual é a grande meta, qual é a batalha da Assim daqui para frente? A nossa batalha é sempre contribuir, colaborar com o próprio IPANV, o Instituto de Previdência Nosso, para que ele, e nós temos conselheiro, a Associação dos Aposentados, à luz do artigo 10 da Carta Constitucional, obrigatoriamente nós temos conselheiros nos conselhos do IPANV, do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. Eu, sem nenhuma vaidade ou coisa,
Eu sou conselheiro há 39 anos, em dezenas de mandatos intermitentes. Então, obrigatoriamente, eu me emociono em falar da instituição, porque tudo que aconteceu nos últimos 39 anos tem o meu selo de aprovação ou de reprovação, dependendo dos questionamentos. Então, é uma história. E a batalha? Aí, nós queremos deixar isso perpetuado e queremos que, no futuro, os novos prefeitos que virão vejam e olham o IPANV com outros olhos, numa outra perspectiva, numa outra ótica. Com mais carinho. Com mais carinho, dando reconhecimento aos servidores aposentados. Hoje é difícil um aposentado ir na prefeitura, não se conhece ninguém. Não se conhece ninguém. Não se conhece. Nós somos párias de um sistema que nós mantivemos por 100 anos. Mas é isso, mas nós estamos comemorando. Parabenizamos o próprio IPANV, a diretoria, os diretores, a diretoria executiva, a Tatiana, que nos abriu o arquivo para a gente fazer as nossas pesquisas, mas nós entendemos e ficamos na perspectiva futura de que nós venhamos a melhorar isso que nós temos hoje, que nós estamos precisando, porque nós queremos, não eu, nem nós que estamos aqui, e nem essa geração, vai poder comemorar os 200 anos. E assim a gente vai encerrando entrevistas de hoje. Muito obrigada, Júlio Peixoto, e obrigada a você por mais uma vez estar conosco. Até a próxima.